Muito se fala e pouco se conhece da Coreia do Norte. Praticamente não há imagens desta, que é uma das últimas e certamente a mais fechada ditadura comunista do mundo. Depois de muitos meses de negociação, a editora Mônica Gugliano, o repórter cinematográfico Eudilson Riso e eu embarcamos para 5 dias nesse país que não conhece liberdade de imprensa, mantém-se hermético a qualquer influência externa e ameaça o mundo com armas nucleares. Que tipo de recepção tivemos é o que você vai ver hoje na primeira reportagem da série sobre a Coreia do Norte. Para um voo que tem como destino a Coreia do Norte, este até que estava bem cheio. São apenas 2 por semana, partindo de Pequim, na China, direto para Pyongyang. Quem embarca neles, em geral diplomatas e funcionários de organizações de ajuda humanitária, sabe que conseguir o visto é apenas a primeira dificuldade. Já na chegada, percebemos que teríamos muitas outras pela frente. Mas pelo menos teríamos um carro, na verdade um micro-ônibus. São pouquíssimos os veículos circulando nas ruas da capital coreana e todos do governo, para servir aos altos funcionários do partido. E teríamos companhia, 4 guias permanentemente conosco, e todos falavam espanhol e entendiam português. Além do impecável motorista, um assistente caladão, mas incansável, a representante do Comitê de Relações Culturais com a América Latina, Kim Suk, e o Sr. Kim, com quem descobriríamos nosso primeiro choque cultural. Na chegada ao hotel, quando pedi de volta nossos passaportes e nossos bilhetes aéreos, recolhidos por ele no aeroporto, soube que só veríamos os documentos de novo na despedida. É o mesmo com todos os visitantes do país? O passaporte é um documento do governo brasileiro e sua retenção, está escrito lá, é considerada um extravio. Mas não teve jeito, apesar dos meus protestos. São as regras na Coreia do Norte. Rapidamente entendemos que a visita havia sido cuidadosamente planejada por eles e sair do roteiro estava fora de questão. Pelo menos não estávamos sozinhos. O controle da informação é o mesmo para os cidadãos coreanos. Esse povo ordeiro e disciplinado que a gente vê nas ruas só tem acesso na TV aos 3 canais estatais. Livros, quase todos escritos pelo grande líder Kim Il-sung, que deixou no poder, depois de sua morte em 94, o filho Kim Jong-il. E é dele que se ocupam hoje os jornais, todos do partido. Além de longos editoriais enaltecendo o governo, o que se publica são notícias e fotos do dirigente, onde ele esteve, o que viu e o que decidiu para o bem da população. Os filmes feitos aqui também são pura propaganda ideológica com forte conteúdo moral. Como nesta história, em que a mocinha abdica do amor para servir à comunidade. E assim fomos sendo levados, de um monumento a outro, como este aqui, o Arco do Triunfo coreano, 5 metros mais alto que aquele de Paris, fazem questão de nos dizer nossos guias, e que homenageia a volta do grande líder da guerra contra o Japão. Na cidade, impecável, limpa, nenhuma vitrine, nenhum anúncio, a não ser estes, no alto dos prédios, com frases de incentivo ao regime. O líder camarada Kim Il-sung está conosco. Ou, sigamos o caminho apontado pelo general. Ou, viva a unidade entre o exército e o povo. Um grupo de desavisados turistas da Coreia do Sul se aproxima de nós. Sim, turistas são bem-vindos, me dizem os guias. Mas descubro que estes aí são todos do Comitê de Reunificação das Coreias, escolhidos a dedo para a viagem. E antes que pudéssemos conversar mais, os guias me avisam que temos de ir. Estamos muito atrasados para o almoço. Momento fundamental para quem não tem um histórico de comida farta. Nos restaurantes escolhidos por eles, claro, ficamos num reservado, sozinhos. Neste aí, descobrimos que o problema de energia elétrica vivido pela Coreia do Norte é real. Os apagões são frequentes, a qualquer hora do dia. Nas negociações para que a Coreia do Norte abandone as armas nucleares, o governo de Pyongyang exigiu dos Estados Unidos, como contrapartida, um reator para a geração de energia.
Mas o acordo parece destinado ao fracasso. E o espírito anti-americano, tão profundamente arraigado aqui, explica por quê. O Museu da Vitória na Libertação da Pátria tem um jeitão de Museu da Humilhação Americana. Fotos e reproduções de documentos do início dos anos 50, na Guerra da Coreia, contam a história do ponto de vista do Norte. Nossa guia, Kim Suk, me dá a sua versão de como os Estados Unidos agrediram a pátria e tomaram o Sul. Como entregaram armamentos ao exército títere da Coreia do Sul, como assassinaram inocentes e como foram derrotados pelo Norte. Cada vez menos contida, ela então defende as armas nucleares. Tropas norte-americanas sempre está ameaçando contra nossa parte. Por isso, nós nos empurrou a disponer de armamentos nucleares para defender de nossa parte, nossa vida. A comunidade internacional supõe que os reatores estejam localizados em Daecheon e Yongbyon, duas das várias áreas proibidas do país, onde também ficam as penitenciárias políticas, como a de Iodok, objeto de inúmeros relatórios das comissões internacionais de direitos humanos que afirmam que para lá vão os desafetos do governo, em prisão perpétua. A disciplina imposta faz de nossos guias coreanos gente que não gosta de negociar. Pedimos para visitar um mercado, insistimos. Acabaram nos levando a uma lojinha de produtos para turistas. O Sr. Kim explica. Está proibido filmar e tirar foto, todo está proibido. Sí, ahí adentro y vemos todo. Todo el mundo les gusta tirar, los coreanos no les gusta tirar fotos en la tienda. Pedimos para conversar com jogadores de futebol. Os coreanos são fanáticos pelo esporte, como nós. Disseram que estavam todos de férias. Pedimos para visitar uma residência, dar uma espiadinha na rotina de um cidadão comum. Impossível, disseram eles. Uma coisa é entrar no país, outra bem diferente é entrar em contato com o povo. Famílias em casa, nos seus afazeres cotidianos, o que comem, como dormem, ainda são um assunto muito delicado por aqui. O mais perto que a gente conseguiu chegar das pessoas foi aqui, da janela do nosso quarto do hotel. Hotel do qual, aliás, só saímos acompanhados dos guias, que também se hospedaram ali para nos assistir melhor durante a visita. A qualquer hora do dia ou da noite, ali estavam eles, no lobby. Nossos passaportes só retornaram às nossas mãos na hora do embarque de volta. Mas, apesar das proibições, já havíamos registrado preciosas imagens do país mais fechado do mundo. Imagens que você vai ver ao longo desta semana. A festa popular a que a mãe desse menininho foi assistir lá em Pyongyang é a mesma que nós vimos há 2 semanas. Na reportagem de hoje sobre a Coreia do Norte, a editora Mônica Gugliano, o repórter cinematográfico Edilson Riso e eu vamos mostrar como os coreanos comemoram as datas importantes para o país e como a disciplina e a obediência ao Estado estão presentes mesmo em momentos de festa. Na lenda coreana, Cholima é um cavalo alado, tão veloz e indomável que ninguém consegue montá-lo. Mas na estátua erguida na capital, Cholima dá carona a uma camponesa e a um operário, para que o socialismo ganhe em força e velocidade. O Estado na Coreia do Norte apropriou-se de vários mitos populares para reforçar o seu próprio. Foi assim também com o Arirang. Visitamos o país na semana da festa do Arirang, uma bela lenda popular que conta a história de um amor impossível. Mas, na versão pós-socialismo, o Arirang passou a lembrar a fundação do PTC, o Partido dos Trabalhadores da Coreia. É feriado. O operário ganha folga de 5 dias e pode levar a família ao estádio para ver o Arirang, um espetáculo com nome de festa popular e conteúdo de propaganda partidária. Já na chegada, numa coreografia perfeitamente ensaiada, 15 mil crianças com cartazes coloridos escrevem saudando o público. O Arirang só acontece de 3 em 3 anos e é um orgulho nacional. Nesta época, a concessão de vistos para a Coreia do Norte torna-se mais flexível e estrangeiros são até convidados para o show, como estes coreanos do Sul, que defendem a reunificação.
Em todo o estádio, eram os únicos a se manifestar. Mas mesmo em dia de festa, a vigilância não relaxa. Nós e outro grupo de jornalistas de Taiwan fomos levados ao mesmo setor do estádio, de onde nossos guias poderiam nos controlar melhor. E começa o espetáculo, que conta a história da Coreia do Norte a partir do momento que interessa ao regime, a guerra contra a dominação japonesa. Os estudantes ensaiam durante 6 meses para esse espetáculo. Os pontos altos são a sincronia perfeita e muita disciplina. E a mensagem é clara, simples, sem nenhuma sutileza. Durante o domínio japonês, tristeza. Mas então correntes se quebram. E surge a estrela da Coreia, o líder Kim Il-sung. O general que, diz a canção, acendeu as luzes nos corações coreanos, dando fim à exploração japonesa e levando a Coreia à sua primavera socialista. O general é onipresente, está em todos os cantos do país, dia e noite. O general é onisciente, tudo sabe, tudo vê e sempre tem razão. Só que o general, figura central desta e de qualquer outra festa na Coreia do Norte, já morreu. Seu filho e sucessor, Kim Jong-il, está no poder desde 94 e estava lá na estreia do espetáculo. Mas é a figura do líder morto, Kim Il-sung, que ainda tem poder de tornar férteis as montanhas rochosas, trazer energia de grandes hidrelétricas, transformar em prosperidade as agruras do país. Milhares de soldados da Universidade Militar mostram do que é capaz o Exército de Defesa do líder. Ninguém pode acabar conosco, dizem eles. Nem os americanos, odiados por terem dividido a nação coreana. É um show impressionante, sem dúvida. Mas não admite improviso, nem criatividade. É um espetáculo de disciplina, obediência e medo. As coreografias dão ênfase ao desempenho do conjunto. E as músicas, quase todas hinos e marchas militares, falam do bloco monolítico coreano, um povo e seu líder, que a todos trouxe felicidade e a quem todos devem seguir. E o público ali, quieto, ordeiro, sem nenhuma reação, seja de encantamento, cansaço ou amargura. No fim do show, pedimos para conversar com alguém, entrevistar um dos espectadores. Mas é claro que a resposta foi não. Só nos restou o espetáculo da saída do estádio, tão disciplinado quanto o que havíamos visto lá dentro. O país vive sob um regime de ausência total de liberdades. Mas a ditadura comunista mais fechada do mundo passa por transformações. Muito lentamente começa a se abrir. Mas é difícil prever qual será o desfecho desse processo. E é o que você vai ver hoje na terceira reportagem da série sobre a Coreia do Norte. À primeira vista, Pyongyang é uma cidade como outra qualquer, só que nos anos 50. Casais passeiam pelas ruas com seus filhos, as mulheres com roupas comportadas, saias abaixo do joelho, blusas fechadas ou com o vestido tradicional, usado em dias de festa. E é festa em Pyongyang. Visitamos o país durante a comemoração dos 60 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia, época em que a cidade fica cheia de turistas. Acredite, ela parece ainda mais vazia em dias normais. Carros quase não há. No regime comunista não há propriedade privada. Só os altos funcionários do governo usam carros, cedidos pelo partido. O trabalhador usa o transporte coletivo, ônibus ou o metrô. As estações são impressionantes. Você entra numa e vai descendo, descendo. A escada rolante parece não ter fim. São apenas 2 linhas que quase nunca ficam cheias. Tem-se a impressão de que, mais do que alternativa de transporte, o metrô é um abrigo antiaéreo. O medo de um ataque americano é constante por aqui.
Pyongyang é uma cidade bonita, embora um tanto vazia. Organizada, embora um tanto triste. Pyongyang é o cartão de visitas de um comunismo que se imagina perfeito. Uma cidade cenário. Pyongyang ficou em ruínas depois da Guerra da Coreia e foi reconstruída a partir de 1953, segundo o modelo urbano soviético. Hoje a cidade é o mais bem acabado exemplo do stalinismo arquitetônico. Avenidas largas, conjuntos residenciais em blocos austeros, dezenas de monumentos que lembram a Revolução Socialista e praças monumentais. Aqui vivem 3 milhões de pessoas divididas em 25 bairros. E para que todos tenham onde morar, novos edifícios são erguidos o tempo todo pelo governo, que cede os apartamentos aos cidadãos. Os critérios são pouco claros. Quem ganha as melhores moradias? As famílias maiores? Ou aqueles cidadãos considerados heróis, grandes patriotas, os merecedores? E o que define um merecedor? O governo sempre sabe decidir, me dizem os guias. Rian Kong-ju é uma cidadã exemplar. Recebeu várias medalhas pelo trabalho no Museu da História da Revolução e não é difícil adivinhar por que a deixaram falar conosco. Rian Kong-ju é só elogios ao governo. Mas apenas por sua aparência se adivinha que viver na Coreia do Norte não é fácil. E é fora da capital, a cidade escolhida como símbolo de competência administrativa, que começa a vida real. A rotina dos camponeses é tirar do solo o máximo que puderem, com as mínimas condições que possuem e brigando contra a geologia. A terra exausta produz cada vez menos. Apesar de precisar tremendamente de comida para alimentar 20 milhões de habitantes, a Coreia do Norte não é um país de terras férteis. Apenas em 20% do seu território se pode plantar. O resto é feito de montanhas rochosas. Agora é época de colheita de arroz, atividade que os camponeses realizam com as próprias mãos. Não vimos nenhuma única máquina agrícola, nenhum trator, nenhuma colheitadeira ou caminhão para transporte de grãos. O exército ajuda no trabalho. Na Coreia do Norte, o serviço militar é obrigatório para homens e mulheres. As fazendas são coletivas. O governo recolhe a produção e distribui uma ração de 300 gramas por dia para cada cidadão, metade do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Por causa das constantes crises de fome no país, o partido passou a fazer vista grossa para o comércio paralelo de alimentos. Mesmo em Pyongyang, alguns quiosques privados vendem comida sem enfrentar a repressão oficial. Em outros setores, também já se percebe certa tolerância com temas antes considerados tabus. Em várias partes do país, já se pode pagar e receber usando moeda estrangeira. Conseguimos pagar ligações telefônicas até com dólares, embora as atendentes, talvez por falta de hábito, errem constantemente nas contas, sempre para nosso prejuízo, claro. Mas o fato é que essa ligeira abertura está sendo vista pela comunidade internacional como um sinal de que a Coreia do Norte não se sustenta isolada em si mesma por muito mais tempo. As cada vez mais constantes ameaças nucleares que o governo coreano manda ao mundo podem significar um momento limite, chantagear para conseguir ajuda. O problema é como fazer a transição. Permitir investimentos significa permitir informação. E o que move o povo coreano é justamente o conformismo da ignorância. Mas é óbvio que estão cansados. As privações, a fome, cobram seu preço. Exaustos, foram treinados a resistir e farão isso enquanto puderem. E outro país que, apesar da resistência internacional, está no clube das armas nucleares é a Coreia do Norte. E hoje você vai conhecer o homem que inventou esse país, o mais fechado do mundo. O ditador que morreu há mais de 10 anos, mas continua vivo no dia a dia dos coreanos. Recebe os estrangeiros que desembarcam em Pyongyang é ele. No caminho para o hotel, os visitantes vão se acostumando com a presença frequente dele. O grande líder está em toda parte, em todas as paredes de todos os salões, de todos os prédios da cidade, em monumentos espalhados em locais estratégicos da capital, no metrô,
Nas praças, Kim Il-sung é mais do que o grande líder da Coreia do Norte. Ele é a própria nação. Aqui, Kim Il-sung tem 20 metros e é todo feito em bronze. Quando se casam, os jovens, antes mesmo da lua de mel, tratam de vir à praça prestar homenagens a Kim Il-sung. Na Coreia do Norte, é possível casar por amor, mas a maioria dos matrimônios ainda é arranjada pelas famílias. E as noivinhas, nos vestidos típicos do país, maquiagem caprichada, vêm pedir ao eterno dirigente a graça de um marido bonzinho e dedicado. Ele protege a todos nós, diz esta moça. Neste país comunista, não há cerimônias religiosas, mas a reverência obrigatória diante da imagem do líder lembra uma devoção divina. Trazer flores é de bom tom, até para os que mal conseguem carregá-las. Kim Il-sung está quase sempre sorrindo, mas pode adotar um ar altivo, preocupado, pode aparecer falando aos cidadãos ou acompanhando alguma obra importante para o país. No verão, no inverno, na juventude, na maturidade. Mas a sua pose preferida é aquela na qual aparece com crianças. O palácio dedicado a elas é uma escola de disciplinas extracurriculares. Aqui, as meninas aprendem a dançar e sorrir. Aprendem a tocar o caiagum, um instrumento típico que tem um belíssimo som, e sorrir. Aprendem a fazer bordados tão perfeitos que parecem fotos e demoram 3 meses para ficar prontos. E aprendem a demonstrar publicamente todas essas habilidades. Fomos levados a um show na escola, que começa, claro, com um agradecimento a Kim Il-sung por tudo que ele fez pelas crianças norte-coreanas. Depois, as meninas dançam e sorriem. Rodopiam loucamente. Sempre sorrindo. Os pequenos são capazes de passar um tempo infinito nas posições mais desconfortáveis, mantendo uma inexplicável expressão de felicidade. Deve ser a alegria de ser filho de Kim Il-sung. Todos os coreanos consideram-se descendentes do pai da nação. Na verdade, órfãos dele. Kim Il-sung morreu em 94 e deixou em seu lugar o filho mais velho, Kim Jong-il. Mas nem tente dizer por aqui que o grande líder morreu. Para os coreanos, ele está mais vivo do que nunca. O líder deixou como ensinamento principal a filosofia Juche, uma filosofia que estrangeiros custam a entender, lembrada nesta torre de 170 metros. É mais ou menos o seguinte: a palavra Juche pode ser traduzida por dono do corpo. Ela ensinou aos coreanos a não depender de nenhum dos perigosos países vizinhos. Eles seriam sempre donos do corpo, donos do país, donos da revolução, tendo à frente, claro, o supremo comandante. A casa onde Kim Il-sung supostamente nasceu é venerada, virou local de peregrinação. Trata-se de uma construção muito simples, erguida pelos avós do grande líder. Fruto de uma família humilde, Kim Il-sung teria decidido, aos 12 anos de idade, resgatar a pátria do domínio japonês. Aos 14 anos, teria abandonado a casa para lutar pela independência e só voltaria 20 anos mais tarde como herói da nação. Em torno da casinha, os coreanos construíram um lindo parque, com muitos pinheiros, árvore que, costumava dizer Kim Il-sung, é o símbolo da firmeza do povo, e um mirante, de onde se vê quase toda a capital, durante o dia, porque à noite é difícil enxergar qualquer coisa na cidade. Pyongyang, como toda a Coreia do Norte, enfrenta apagões constantes. Falta dinheiro para investir na geração de energia. Os moradores da cidade têm que racionar o uso da luz. Afinal, é preciso iluminar os monumentos que lembram o soberano líder.
O eterno presidente Kim Il-sung é conhecido e venerado entre os coreanos pelos mais diversos adjetivos. Alguns que eu ouvi e consegui anotar são os seguintes: Sol eterno, general, pai da nação, salvador dos oprimidos, libertador da nação, generalíssimo, estrela da Coreia, protetor do país, presidente eterno e onipresente, incansável protetor da pátria, grande líder, fundador do socialismo coreano, líder máximo. É por tudo isso que uma das marcas registradas dos coreanos do norte é o broche que trazem sempre do lado esquerdo do peito, o lado do coração, com a imagem de Kim Il-sung. Um ditador tão poderoso que conseguiu sobreviver à própria morte. Um político tão habilidoso que transformou em sucessor o filho polêmico e com fama de playboy. O líder que inventou o país mais fechado do mundo. As armas nucleares coreanas são uma ameaça usada com veemência por um governo que precisa de ajuda. A Coreia do Norte, separada da Coreia do Sul desde o fim da Segunda Guerra, agora quer a reunificação. E por quê? É o que você vai saber na reportagem de hoje sobre o país mais fechado do mundo. E você vai conhecer também a fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Não há lugar na Coreia do Norte que não tenha a presença do exército. Ele é um dos pilares que sustentam o regime. Os coreanos do Norte aprenderam muito sobre a arte da guerra com os soviéticos e ainda carregam nos uniformes a lembrança do antigo aliado. A União Soviética ruiu. A Coreia do Norte sobreviveu solitária, mas o grande inimigo do passado de ambos ainda é presente por aqui. Nesta viagem, vamos para o lugar onde os soldados coreanos ficam frente a frente com as tropas dos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em duas. O lado norte, apoiado pela União Soviética, o lado sul, pelos Estados Unidos. A linha que separou a península foi demarcada no paralelo 38, a 160 quilômetros de Pyongyang e a 70 quilômetros de Seul. A fronteira militarizada recebe poucos visitantes deste lado norte. Para ter acesso às instalações do Exército, mesmo com autorização do governo, é preciso passar pela burocracia local. Nossos guias trocaram papéis para lá, anotações para cá e finalmente pudemos entrar. Depois de passar a pé pela primeira barreira, seguimos de ônibus, acompanhados de um soldado norte-coreano. Mas há civis na área, camponeses. A falta de solo fértil deste lado norte é tamanha que nenhum pedaço de terra pode ser desperdiçado. Observadores neutros de agências internacionais também são, eventualmente, admitidos no local, até o limite da demarcação. Nós estamos na zona de administração conjunta militar. Aqueles edifícios mais claros que você vê ali na ponta pertencem aos Estados Unidos. Os azuis pertencem à Coreia do Norte. A linha que divide as duas Coreias é aquela linha de cimento que você vê passando exatamente no meio dos edifícios. Do lado de cá, só coreanos do norte. Do lado de lá, apenas americanos. Mesmo estando a apenas 20 metros de nós, um oficial americano nos observa de binóculos. Tanta movimentação não é comum por aqui. Tão próximos uns dos outros, os soldados dos dois lados não se falam. Mesmo dentro das casas construídas exatamente sobre a linha de fronteira, ninguém ultrapassa a demarcação. O edifício de linhas modernas, onde os Estados Unidos montaram, digamos assim, o seu QG, fica exatamente em frente a outro, mais austero, onde os norte-coreanos têm suas salas e onde conversamos com este soldado. Ele me diz que a relação entre os dois lados é tensa. Cada recuo nas relações diplomáticas eleva o grau de animosidade neste território comum. Para manter o moral da tropa, o lado norte montou vários pequenos museus que contam a história da Guerra da Coreia, sob o ponto de vista, claro, da estupenda vitória do norte. Muitas fotos do líder que conduziu as tropas, o indefectível Kim Il-sung. Fotos de algumas cabeças cortadas nas batalhas. E a mesa onde, em 53, foi assinado o armistício que estancou a sangria dos dois lados. A paz definitiva nunca foi acordada.
Mas a campanha pela reunificação ganhou prioridade agora para o norte. Os soldados nos levam a um monumento que reproduz a última assinatura de Kim Il-sung antes de morrer em 94. Ele teria deixado um documento com o seu desejo derradeiro, a união da península. Mas os termos dessa reunificação não são claros até hoje, o que leva a crer que, mais do que uma união política, o governo do norte estaria de olho mesmo nos investimentos que poderiam vir do sul. Aquele mesmo soldado que entrevistamos me diz que torce por uma nação única, mas que, se for necessário, estará pronto a derramar seu sangue pela pátria do norte. Enquanto as negociações prosseguem no terreno diplomático, enquanto as ameaças são mantidas no campo militar, no território físico, milhares de famílias continuam separadas e talvez já nem se reconheçam mais num grande reencontro. A Coreia do Sul entrou confiante no século XXI. O lado norte parece ter mergulhado em si mesmo nos anos 50 e permanece lá até hoje. Num país com tão pouca comida, a alimentação para os estrangeiros é farta para causar impressão. Tudo que o visitante vê é uma meia-verdade, como num teatro. Hoje você vai conhecer um pouco dos bastidores da nossa viagem à Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Um estrangeiro sempre se sentirá um estrangeiro na Coreia do Norte. Por mais tempo que passe aqui, sempre terá a impressão de estar num grande teatro, cuidadosamente ensaiado e sem espaço para improviso. Todos fazem o que o partido espera que façam, o que inclui causar boa impressão aos forasteiros. Nossos guias, os reis da proibição, tentam dizer não da maneira mais simpática possível. Estão treinados para demonstrar felicidade. Mas o que eles gostavam mesmo era da hora do almoço. Por estarem com estrangeiros, eles também tinham direito a uma refeição. Nos restaurantes não há cardápio. Serve-se o que há no dia, o que já é uma maravilha para quem só tem arroz em casa. Aqui, uma espécie de sopa com tudo dentro. Repolho, cebola, batata, pimenta, claro, e carne moída. Carne de quê? Não sei. E confesso que preferi não perguntar. Eles se esbaldavam. Nós, nem tanto. Esse é um prato típico, bem típico da Coreia do Norte. É carne de pato, um churrasco de carne de pato, com picles, pepino. Isso aqui é um molho de soja e um molho de vinagre. E eles comem tudo isso acompanhado de uma aguardente de cereais, que é bem fraquinha. E é bom. É bom. O banquete faz nossos amigos terem um certo sono durante a tarde. Pudera. Um deles sempre passava a noite acordado na porta do hotel para não perder um movimento nosso. O hotel onde ficamos em Pyongyang é um hotel antigo, mas grande, com quartos grandes, tudo razoavelmente confortável, embora caro. A gente nunca soube exatamente qual é a diária, porque o pacote aqui para jornalistas inclui o hotel mais a presença permanente dos guias, 250 € por dia por pessoa. E como esse aqui é um território exclusivo para estrangeiros, a gente tem coisas que os coreanos jamais teriam em casa, como, por exemplo, TV a cabo com alguns canais internacionais. Mesmo sendo um lugar para estrangeiros, a comida do hotel é ao gosto local, inclusive no café da manhã. Isso aqui é repolho e carne. Não tenho ideia de que tipo de carne seja. Será que eu arrumo um pãozinho? Como não têm acesso a nenhuma informação do exterior, os coreanos acabam se comportando como se nada mais existisse. Alimentam o ódio aos Estados Unidos, incitado pelo governo, mantêm a disciplina sob qualquer circunstância, sabem que um poder maior vigia suas atitudes. Será que são mesmo tão apáticos quanto parecem? Será que sabem o quanto sofrem ou simplesmente se acostumaram? Perguntas que alguém de fora tem dificuldade para responder. Um estrangeiro, na Coreia do Norte, será sempre um estrangeiro.